Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. 30 anos de Centro Sabiá. O Centro Sabiá completou no último mês de julho 3 décadas, plantando vidas para um mundo melhor. São 30 anos em defesa da natureza, da produção sustentável por políticas de alimentação, pela comida de verdade. 3 décadas pela agroecologia. Então, pensando nessa agroecologia, nessa luta, vamos ouvir um recado do Centro Sabiá por esse voo e por tantos outros voos. Vem com a gente! Você ouve agora Jones Severino Pereira, primeiro agricultor agroflorestal de Pernambuco, que já partiu, mas deixou um legado que nunca vai ser apagado. Eu penso no futuro em essas coisas ficar cada vez mais consolidada e ela se espalhar cada vez mais com outros agricultores fazendo isso daí, para que outros agricultores se sintam tão felizes, com prazer com a agricultura, como a nossa família hoje está sentindo. Nós nunca deixamos de acreditar nesse futuro, Jones. E dessa semente, desse sonho de futuro, brotaram 30 anos de luta por um mundo de justiça. Uma ciranda de natureza e cultura, do campo à cidade, da troca de saberes ancestrais com as juventudes, homens, mulheres, crianças e idosos que resistem e teimam em ser felizes. São 30 anos lutando pela agroecologia, pelos produtores e produtoras de comida, da vida, do pão de cada dia. 30 anos se passaram desde o primeiro voo do Centro Sabiá pela agroecologia. Jones, o legado segue vivo. Agricultura sem fome, comida sem veneno, agroflorestas sem desmatamento. 3 décadas transformando vidas. A nossa caminhada pela agroecologia, plantando vidas para um mundo melhor, continua. E você? Vem com a gente? Faça parte dessa luta, faça parte do Centro Sabiá. Acesse www.centrosabiá.org.br. Saiba como doar. Hoje falamos sobre agroecologia, produzir em harmonia com a natureza. O Centro Sabiá passou pelo mês de julho, completando 30 anos. São 30 anos em defesa da natureza, da produção sustentável por políticas de alimentação, pela comida de verdade. 30 anos pela agroecologia. E é por isso que a gente vem falar dessa agroecologia aqui em nosso programa, inspirados nesses 30 anos de resistência, transformando vidas. A gente vem falar da produção de agroecologia em harmonia com a natureza. A gente sempre está falando de agroecologia por aqui, mas o que realmente significa essa agroecologia? O que significa viver a agroecologia? É para falar disso, dessa luta, desses 30 anos e também da produção agroecológica que hoje conversamos aqui com Maria Cristina. Ela é engenheira agrônoma, ativista pela agroecologia e direitos humanos. Hoje é coordenadora geral do Centro Sabiá. Maria, bem-vinda! Oi, João Lucas, muito obrigada pelo convite. Quero aqui estar agradecendo, estar participando desse
desse programa, né? Esse programa aí, que a gente pode falar que ele também é comemorativo dos 30 anos do Centro Sabiá, que a gente vivenciou aí todo mês de julho. E aí eu queria pegar, para falar de agroecologia, eu quero pegar essa tua última pergunta, né? O que é que ela se diferencia de outras formas convencionais de fazer agricultura, né? E aí eu queria fazer uma comparação entre a agroecologia e o agronegócio, né? E assim, a agroecologia é uma forma e um jeito de fazer a agricultura que ela se diferencia, né, do agronegócio, porque ela se baseia em práticas, que a gente pode dizer práticas sustentáveis, né, que são práticas inspiradas, né, na nossa agricultura ancestral, a agricultura dos povos originários, dos camponeses, dos quilombolas, uma agricultura que ela funciona sem destruir a natureza, fazendo um uso sustentável, a gente pode dizer sustentável, da biodiversidade local, preservando o bioma, preservando as paisagens e aproveitando os insumos locais, né? Ou seja, os fertilizantes locais, né? A partir, muitas vezes se usa, né, na agricultura camponesa, o esterco dos animais, né? As sementes locais, as sementes crioulas, as sementes da biodiversidade local, as sementes e as mudas de espécies ou locais ou adaptadas, né? E tem todo um respeito também pela própria fauna do lugar, né? Tudo que já existe, né? Isso. Ou seja, como é uma agricultura que sua origem é a agricultura camponesa e a agricultura de quem estava nesse lugar, ela é adaptada e ela aproveita toda a potencialidade local, né? Sem depender, e a gente fala que é uma agricultura que ela promove a autonomia, né? Ela não depende da compra de um adubo químico, de veneno, de agrotóxico. De um transporte, né, distante. De um transporte distante, né, que usa muito combustível fóssil, ou seja, ela trabalha essa dimensão da autonomia e, ao mesmo tempo, de se adaptar às condições locais, né? Sem precisar construir um ambiente totalmente artificializado, né? E por conta disso, ela também a gente pode dizer que ela é uma agricultura muito mais econômica, né? E eu acho que isso aí é um elemento aí bem, bem importante, né? Outra coisa também é que, por ela trabalhar com esses recursos locais, ela é feita e ela constrói uma autonomia muito grande, né, dos agricultores e das agricultoras. Além disso, né, a gente pode dizer que ela promove a economia local, né? Porque os seus produtos, o que ela produz, é consumido localmente, seja pelas próprias comunidades, seja nas feiras locais, né? Ou até também, né, com o retorno aí dos programas, né, dos programas de promoção da alimentação saudável, assim como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, o PAA, esses programas, que é o programa de aquisição, né, que é o programa de aquisição de alimentos, esses programas, eles podem ser executados a nível local, ou seja, os agricultores daquele município, inclusive ele tem esse foco, né? Os agricultores daquele município produzem esses alimentos que são vendidos, que são comprados através do Programa Nacional de Alimentação Escolar para as escolas daquele município, ou seja, você promove a renda dos agricultores, como também a alimentação saudável para aquelas crianças. E essa renda, ela fica no município, ela não vai embora, né? E isso é legal, Maria, porque aí já entra nesse tema, né, dessa retomada. Eu acho que está acontecendo uma retomada não só das políticas, mas também da própria agroecologia colocada dentro das políticas, né? Isso. Hoje a gente sabe que o Brasil passa por um processo de retomada, com o Ministério do Ambiente, né, do Meio Ambiente, se adequando inclusive às mudanças climáticas, que é uma coisa que a gente não via no governo Bolsonaro, uma coisa que, enfim, ficou abandonada, né? Ficou à parte, num governo que foi recordista em queimada, em desmatamento, liberação de veneno. Maria, pensando nessa retomada que você até trouxe, né, PAA, o PENAI, tantos programas, como que a agroecologia pode contribuir para a conservação de biodiversidade quando em conjunto, quando pensada junto à política? Então, eu acho que
assim, essa história dessa retomada, da agroecologia tá na frente, da preservação ambiental tá na frente, eu acho que tem um elemento, assim, que eu acho que é bem interessante da gente colocar. E aí, eu vou falar de novo do agronegócio, né? Quer dizer, eu falei da agroecologia em contraponto ao agronegócio, mas eu acho que é bem importante a gente colocar que aqui no Brasil, diferente de outros países, vamos dizer, da Europa ou dos Estados Unidos, a principal atividade responsável, né, por impulsionar esse processo das mudanças climáticas, do aquecimento global, do aumento de temperatura, é o agronegócio. Porque o agronegócio brasileiro ele é baseado no desmatamento, nas queimadas e na criação de gado. E foram essas atividades que, assim, acho que trouxeram um impacto muito grande. É tipo assim, a contribuição do Brasil, né, para as mudanças climáticas tem sido isso, né? Então, quando a gente fala desse momento de retomada agora, né, é importante a gente colocar que a gente chegou e teve esse acirramento, né, desse processo todo por conta de um governo, né? A gente saiu do governo Dilma, teve o golpe, entrou o governo de Michel Temer e depois o governo Bolsonaro, e foi um governo que ele negava que isso existia, ele negava que existia mudanças climáticas, né? E ao mesmo tempo era um governo totalmente dominado, né, pelo agronegócio, pela bancada ruralista, né? Então, assim, tudo isso eu acho que agravou uma situação que já não era muito boa, porque já existia agronegócio, já existia queimada, já existia grilagem de terra, né? E todo esse processo, né? E aí esse novo governo, né, esse movimento aí de retomada, ele chega querendo, que a gente pode dizer, retomar o protagonismo do Brasil na agenda ambiental internacional, né? E aí ele volta a se comprometer, né, com os tratados internacionais para a redução das emissões de carbono. Que vale ressaltar, já estavam acontecendo a nível global, mas o Brasil não participa, não se coloca. Não estava participando, Exatamente. né? Não estava participando desse momento. Muito pelo contrário, estava, inclusive, a gente podia dizer, nessa agenda ambiental e na agenda internacional, de uma maneira geral, como um pária, né? E que o Brasil sempre teve um protagonismo muito grande, né? Principalmente agora, nos anos 2000, com os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, né? E aí, assim, um conjunto de ações, né, vem sendo feitas, né? Eu acho que a gente já começa um novo governo com uma virada muito grande, né, com mudanças muito significativas na pasta do meio ambiente, ou seja, sai um Ricardo Salles, né, que a gente pode dizer aliado totalmente ao desmatamento, e entra Marina Silva, uma militante, né, uma militante ambiental, uma mulher da Amazônia, né, que sempre teve um compromisso muito grande, né, no comando da pasta do meio ambiente. Foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, né, com uma indígena no comando, né, a ministra Sônia Guajajara, né, que assim, eu acho que é importante a gente colocar, né, que nos estudos e nos levantamentos a gente já se tem dados concretos que onde há território indígena, onde os indígenas estão, são justamente as áreas menos desmatadas, né? As áreas que não foram demarcadas, que têm um ataque muito grande, né, de garimpeiros, de grileiros, é onde acontece a maior parte dos desmatamentos. Então, demarcar a terra indígena a gente pode dizer, é uma estratégia fundamental, né? E isso está dentro dos compromissos que o governo brasileiro está se colocando, e o fato de ter essa mudança e ter essas mulheres comprometidas nessas pastas, eu acho que é um elemento super importante, assim, né? Agora, por outro lado, né, o governo enfrenta um contexto, assim, muito complicado, porque o agronegócio não terminou. Claro. A gente tem uma Câmara, né, uma Câmara Federal dominada, a maioria dos parlamentares são ligados à bancada
da bala, né, da bala, da Bíblia, né, e do boi, do agronegócio. Você tem mais de 300 deputados envolvidos nisso. Inclusive, eles aprovaram na Câmara e que vai para o Senado o marco temporal, que é a PL 490, né, que diz que os povos indígenas que já estavam ocupando as terras na época da promulgação da Constituição de 88 é que podem reivindicar essas terras, né? Então, isso é um absurdo, porque... Você limita a possibilidade, né? A possibilidade, exatamente. E assim, as pessoas se esquecem que em 85, a gente ainda vivia uma ditadura. Exatamente. Né? Ou seja, não foi em 3 anos que tudo se resolveu, não. A ditadura massacrou os povos indígenas. Não só os povos indígenas, mas, né, toda a população pobre do Brasil. Foi um momento de repressão, não adiantava reclamar, né? Inclusive, teve muitos problemas, inclusive protagonizados pelo próprio governo brasileiro, ditatorial, né? De impacto e de violência, né, contra os povos originários, né? Mesmo na mudança a gente percebe, né, que por mais que seja um governo de transição, um governo de mudança, existe um desafio gigantesco, né? Isso. E aí, puxando a sardinha para o nosso lado, Maria, para o lado da agroecologia, a gente prega que o futuro precisa ser agroecológico, né? A cada ano que passa, a gente vê que mudanças climáticas, como você mesma colocou aqui, já não são mais problemas para o futuro, né? Para daqui a 20 anos. Não. São problemas para ser resolvido hoje, do agora. Por que, Maria, que a agroecologia pode ser essa mudança que a gente precisa? Pensando, inclusive, nesses desafios que a gente tem para o governo atual, né? Que impacto global essa agroecologia pode ter? Vejam, o que eu fico pensando é o seguinte, assim, se a agroecologia e outros sistemas de base agroecológicas, se eles ganhassem uma escala mundial, assim, eu acho que o impacto seria imenso, né? Para, vamos dizer, reduzir o ritmo dessas mudanças climáticas, né? E do aumento da temperatura do planeta, tudo isso, eu tenho certeza que, pelo menos no Brasil, isso teria um impacto muito grande. Óbvio, não é só a mudança, vamos dizer, no modelo de fazer agricultura, né? Que iria modificar, porque a gente também tem uma sociedade de consumo baseada, e principalmente aí na Europa, nos Estados Unidos, na China, baseada muito no combustível fóssil. Então, mas eu tenho certeza que uma mudança dessa a nível da agricultura ia ter um impacto, né, efetivamente positivo. Mas não só do ponto de vista ambiental. A gente poderia dizer que teria um impacto com relação à redução da fome, à produção de alimentos, ao acesso a esses alimentos, da redução das desigualdades sociais e econômicas, porque quando a gente fala de agroecologia, a gente está falando de um jeito de fazer agricultura que envolve uma quantidade muito grande de pessoas. Por exemplo, só no Brasil, né, são 4 milhões de famílias agricultoras. É muita gente. Vamos dizer, 77% da população do campo. É muita gente. Assim, 77%, vamos dizer, das propriedades, né, dos estabelecimentos agropecuários no Brasil são da agricultura familiar. Então, você está falando de uma base social muito, muito ampla, né? E aí, assim, acho que além dessa coisa das desigualdades sociais, né, do impacto ambiental, a gente também, com certeza, mundialmente, também teria um impacto, acho que muito grande na questão das desigualdades de gênero. Porque quando você fala de agroecologia... São muitas bandeiras que são levantadas, né? E assim, a agroecologia, ela tem no seu fazer, no seu cotidiano, na sua construção, uma participação muito grande das mulheres. Exato. Né? Então, são mulheres envolvidas no processo de produção, são mulheres envolvidas no processo de comercialização, de se apropriar dessa renda, né? Então, você já tem um impacto grande aí na economia das mulheres, na qualidade de vida das mulheres, na renda das mulheres, né? E também, acho que todo esse movimento também tem propiciado que as mulheres ocupem espaços na pauta política, nos espaços políticos, nos espaços de decisão. Então, eu diria que esse impacto, né, global, ele vai se dar de diversas formas, né? Porque a agroecologia, acho que
mexe com muitos aspectos da vida. E talvez já influencie nesse global também, né? A gente fala de um futuro, mas que realmente já acontece. Se a agroecologia, ela é essa força, né? Porque é política, então talvez ela já tenha já começa a causar esse impacto também, né? Isso. E se a gente fala do global, Maria, a gente também fala do local. Você até deu uma palhinha antes, né, de como isso pode beneficiar agricultores, agricultoras, como isso muda a realidade, né? Que não é uma produção, uma forma de viver agroecológica, né? Maria, você pode, inclusive, nessa posição, né, hoje, coordenadora geral do Sabiá, pode dar exemplos dessa transformação? Que diferença faz localmente agora essa agroecologia para produtores, produtoras, agricultores e agricultoras que acessam a agroecologia? Então, eu acho que nessa caminhada aí dos 30 anos do Centro Sabiá, né, a partir desse processo de acompanhamento das famílias nessa mudança, né, nessa transição agroecológica, a gente vê agricultores e agricultoras, aí eu posso dar um exemplo, vamos dizer, da Zona da Mata, Sim. né? Vários agricultores que antes, né, viviam do corte da cana, da produção da cana, dependendo de um trabalho, inclusive de um trabalho intermitente nas usinas, né? Porque só tinha trabalho na época da colheita, né? Na época da colheita da cana, né? Depois de um processo, né? A partir de um processo de transição, né, para a agroecologia, né? E aí isso também se deu, né, no movimento, que aí é aquelas coisas, né? A agroecologia, ela não está dissociada da vida real e dos movimentos da própria sociedade. Então, você teve um processo de mudança, vamos dizer, na década de 90, a partir do movimento sindical, do movimento dos sem terras, né? Da Constituição, da luta pela reforma agrária, da Constituição de vários assentamentos na Zona da Mata, aqui do Estado, e o Sabiá, né, no começo dos anos 2000, começou a assessorar muitos desses assentamentos. Então, você via famílias, né, a partir de uma dinâmica e uma situação ainda de muito empobrecimento imposta, né, pela cultura da cana, sim, de começar, a partir do acesso à terra, a mudar a sua forma, né? Sair de produzir cana-de-açúcar, né, de ser um trabalhador, de um canavieiro, a se transformar num agricultor familiar. E só isso já muda muita coisa. Só isso já muda muito, ou seja, começa a produzir o seu próprio alimento, começa a gerar excedente, começa a comercializar esse alimento localmente e a gerar uma renda. Por outro lado, também da tua qualidade de vida. Você vivia num processo de um trabalho de sol a sol, trabalhando com adubo químico, aplicação de veneno, e você começa a trabalhar num espaço, vamos dizer, em harmonia com a natureza, né? Sem estar colocando o seu corpo, né, em contato com essas substâncias que são tóxicas, que adoecem, né? Que trazem doenças. Um trabalho de sol a sol, um trabalho exaustivo para um trabalho da agricultura, que a gente sabe que é pesado, né? Mas que lhe conecta com um conjunto de outras coisas, produz comida que você vai se alimentar, vai alimentar a sua família e você depois vai poder comercializar e gerar renda. Então, a gente viu famílias, né, mudando totalmente a sua vida, melhorando a sua qualidade de vida, podendo dar um futuro melhor para os seus filhos, ou seja, foi um processo de transformação promovido a partir dessa outra perspectiva de produção, de relação com a natureza, mas também de relação entre as pessoas, de organização comunitária, né? De ação política também para exigir dos governantes, dos prefeitos, né? Políticas públicas e ações que efetivamente melhorassem a qualidade de vida das pessoas. Então, é uma coisa que mexe, né? Mexe com a comida, mexe com a produção, mas também mexe com a política, né? Então, a gente vê que a agroecologia traz esse conjunto, propicia esse conjunto de mudanças, né? E reconecta, né, Maria? Porque, assim, é um reencontro com a natureza. Não é como se estivéssemos a parte da natureza, né? É uma coisa que reconecta com ancestralidade. Porque muitas famílias antes, você pode lembrar, você que está nos ouvindo, da sua própria família, né? Das suas relações com a natureza. Quando a sua avó trabalhava com a terra, em sua própria casa, quando produzia alguma coisa.
e isso tudo vai se perdendo para a produção, né? Para a produção, para o trabalho, para a cana, para esse trabalho pesado. E reconectar com a natureza também é se encontrar com a agroecologia, não é, Maria? Isso mesmo, João. A agroecologia é fundamental no combate à fome, miséria e insegurança alimentar. E também é essencial para a cultura, para o agricultor, para a valorização do campo. Agroecologia para quê? Pensa nisso, que agora a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já aqui com o nosso programa. Você ouve agora spot produzido pelas juventudes do Sítio Sobrado. Um spot produzido durante a oficina de podcast e rádio oferecida pelo Centro Sabiá durante os dias 1 e 2 de agosto. Nos dias 1 e 2 de agosto, aconteceu uma oficina de podcast com os jovens do coletivo de juventudes do Sítio Sobrado. Uma oficina de comunicação com foco em podcast. Um momento de muito aprendizado para os jovens da comunidade, que puderam aprender como usar a voz para lutar por seus direitos através da comunicação. Josilma, que temas foram discutidos? Foram discutidos sobre podcast, como a gente usar a nossa voz para criar um podcast, também sobre nascentes, que foi o tema que a gente criou um podcast na oficina. Gilmar, o que você aprendeu sobre voz? Aprendi a melhorar minha timidez e perder o medo de soltar a voz, né? Porque cada pessoa tem sua voz, mas medo de usar impede de falar. Vanessa, por que você veio para a oficina? Eu vim aprender coisas novas sobre voz e podcast. Gilberto, como foi a sua experiência na oficina de podcast? Foi ótima. Eu vim aprender a soltar minha voz também, que eu era tímido, e hoje estou aqui aprendendo muitas coisas novas também. Sem comunicação não existe diálogo. Por uma comunicação para todos. Realização do Centro Sabiá e da APASE. Aqui nascem as águas. É daqui que surgem os rios. As nascentes geram vidas. Nascentes são fontes de água que brotam, que nem planta, e se formam quando o reservatório natural de água jorra para a superfície. Se bem protegida e preservada, uma nascente pode se transformar em um lindo rio, em riachos, córregos e ribeirões. Mas se não preservadas, as nascentes morrem. E com elas, morrem os rios, os riachos, os animais, as plantas, todos nós. A vida depende da água. A água é vida. É por isso que precisamos defender as nascentes, proteger o meio ambiente e os mananciais. É por isso que precisamos defender as áreas de proteção permanente, as APPs. Preservar as áreas de proteção permanente é garantir solo fértil, abrigo para animais silvestres, crescimento de matas e águas limpas para a produção, consumo, para o campo e para a cidade. A água é um bem natural insubstituível. Proteja a água, proteja as nascentes. Uma campanha do Centro Sabiá. E estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Maria Cristina. Hoje, nossas conversas sobre a agroecologia. Maria, a gente falou aqui já então da agroecologia, o benefício para quem produz, para a natureza, para o planeta. E aí entra também o trabalho de organizações como é o Centro Sabiá, né? Qual a função, Maria, de uma organização para a agroecologia? Como é que isso contribui para esse processo de agroecologia, de comida limpa, do combate à fome? Então, João, quando a gente coloca aí o papel de organizações desse campo agroecológico, de assessoria técnica, né, para essa, vamos dizer, para essa transformação, né, para esse processo de mudança, eu colocaria assim que eu acho que essas organizações, elas têm um papel muito grande no processo de
mobilização, né, animação, de reflexão, né, com os agricultores, de problematização da realidade que eles estão vivendo, né, como é que eles estão produzindo, se essa produção ela está sendo sustentável, se ela está produzindo alimento suficiente para eles e para sua própria família, né, e que mudanças são necessárias, né, e para isso que tipo de, vamos dizer, que tipo de agricultura a gente, o Centro Sabiá, né, busca promover, busca problematizar para esse processo de mudança, né? E aí a gente coloca muito que, junto com os agricultores, né, ao longo desses anos, o Centro Sabiá fez muitas experimentações, ou seja, por exemplo, a história da agricultura agroflorestal. Sim. A agricultura agroflorestal, se você for comparar ela com a agricultura convencional, né, onde você planta só um tipo de cultura, né, é uma mudança assim meio radical. Né? E muitas vezes os agricultores, assim, ficam... Estranham, né? Porque é um jeito diferente. Como é que eu vou plantar tudo junto? Eu não vou queimar... E plantar para depois tirar? Como assim? E como é? Aí você planta e quando você corta ou faz uma limpa, uma poda, você deixa todo esse material no chão. Você não limpa, você não queima, ou seja, é uma agricultura suja e tal. Então, assim, esse processo, esse período todo foi muito um processo de experimentação, sim, de problematização. Ao mesmo tempo, também a gente vê que as coisas vão dando certo. Então, acho que inicia um processo de multiplicação, que é feito também muito pelos agricultores e com os agricultores, e aí a gente pode falar dos intercâmbios, né? Sim. Ou seja, uma experiência que deu certo, uma experiência que está produzindo alimento, que o solo está mais fértil, que é possível ter excedente, né, para comercializar, que a família está melhorando sua qualidade de vida, gerando renda e tal. Essa experiência precisa ser conhecida e precisa ser contada por quem vivenciou isso para outros agricultores. É aquela história que o povo chucuru fala, vamos aprender com os parentes, vamos aprender com um igual a nós, né? Então, o Sabiá, nesse processo todo, ele também promoveu muito esses processos de aprendizagem a partir dos intercâmbios, né? E aí, assim, além desse papel, né, educador, mobilizador, orientador, o Sabiá também e as outras organizações, eles também precisam ter um papel, eles também são atores políticos, né? A gente não está fora, ou tipo, não, eu só faço assessoria, eu não faço política. É preciso também que essas organizações, elas também façam um processo de incidência política, né? Elas também, né, a partir dessa vivência, vejam que as políticas públicas de apoio à agricultura familiar, elas precisam ser diferenciadas, elas precisam apoiar um modelo de agricultura baseado na agroecologia, includente, acessível, que efetivamente possam promover a mudança e reduzir a pobreza e reduzir a fome. Então, é preciso ter essa ação do ponto de vista da política para que as políticas públicas, elas efetivamente elas sejam adequadas, né, para esse processo de mudança, né, da agricultura familiar. Até porque, como a gente falou, né, a agroecologia não é só plantar e colher, é um pacote inteiro de coisas, né, de política, de ação. Então é muito importante isso que você traz, Maria. E aí, para quem está nos ouviu aqui a gente falar de política, de políticas públicas, de incidência, mas também a gente precisa falar, Maria, do alimento, né? Do consumo, do que de fato nos alimenta, né? Que é um pedaço muito importante que vai além da produção, o consumo. Maria, quais as vantagens, então, de quem consome um alimento produzido pela agroecologia? A gente fez aquele contraponto ali no começo, né? De agroecologia, do agronegócio. Que diferença é essa no alimento? Então, a gente sabe todas essas coisas, inclusive o próprio alimento está tudo muito permeado também pela própria política, né? E assim, o alimento agroecológico, né? Quando consumir um alimento agroecológico, você sabe que, na verdade, é uma coisa que favorece as duas pontas. Favorece quem produz, porque primeiro está produzindo de uma forma que é saudável para os próprios agricultores, né? Não tem o risco de se envenenar, né? Exatamente. Também está
quem consome esse alimento está promovendo esse tipo de agricultura, uma agricultura saudável para quem produz, que gera renda para quem produz, mas também que gera saúde para quem consome, né? Então, é um tipo de ganha-ganha, ganha dos dois lados, né? É uma, digamos, vamos dizer que é um consumo que ele não só favorece a quem consome, mas também favorece a quem produz. A gente diz que é uma espécie de ciclo virtuoso, né? Além de ter também um impacto positivo para o próprio meio ambiente. Por quê? Porque uma agricultura de base agroecológica, ela é uma agricultura que restaura a biodiversidade, restaura o solo, melhora a qualidade do solo, sua fertilidade, né? É uma agricultura que cuida da água, né? Porque ela promove a cobertura do solo, né? E assim, quando chove, essa água se infiltra, ela vai alimentar um poço, ela vai alimentar um rio. Então, assim, a gente pode dizer que consumir produtos agroecológicos, ele vai movimentar uma roda aí que vai trazer benefícios para todo mundo, né? Além de comida saudável, sem veneno, comida de verdade, vai fazer com que as pessoas desempacotem mais ou desempacotem menos e descasquem mais. Ou seja, vai promover também essa coisa até do próprio contato da pessoa com o alimento, né? Saber de onde veio, né? É verdade. Cozinhar mais, botar mais a mão na massa. É tanto processo, né? São muito muitos. engraçado. Movimenta muitas outras coisas, né? É verdade. E Maria, assim, movimentados também pelos 30 anos, né, que o Centro Sabiá acaba de completar, são 3 décadas, né, lutando pelo direito à alimentação, produção limpa, sem veneno, lutando pelo agricultor e pela agricultura, né? Maria, você, enquanto parte dessa coordenação do Centro Sabiá, que hoje celebra esses 30 anos, eu te pergunto, que transformações, então, você vê no campo, na cidade e nas pessoas que puderam ver e fazer parte dessa luta do Centro Sabiá? Que mudança agroecológica é essa? Então, eu queria falar uma coisinha antes de falar assim, sobre essas mudanças, né? Enfim, nas diversas dimensões, né? As diversas transformações que aconteceram. Eu acho que é muito importante a gente colocar aqui nesse debate sobre a agroecologia que essa pauta da agroecologia, ela teve uma participação muito grande, né, das organizações da sociedade civil, mais especificamente das ONGs, né? Essas ONGs do campo agroecológico, né? Quem trouxe essa pauta, quem trouxe esse debate da agroecologia foram organizações como o Centro Sabiá, né, como a SPTA, como o Caatinga, o CETRA, né, o SASOP lá na Bahia. Ou seja, essa pauta, né, ela não veio do governo, né? Ela veio dessas organizações. Óbvio que isso não foi feito sozinha, claro, né? Aí a gente coloca assim o exemplo do Centro Sabiá. O Centro Sabiá começou esse trabalho, essa construção da mudança para uma agricultura de base agroecológica, se conectando com os agricultores e as agricultoras familiares, com os movimentos sociais, né? E assim, a ação do Centro Sabiá nos 2 municípios, assim, que foram os municípios percussores da ação do Centro Sabiá, Bom Jardim e Triunfo, e Santa Cruz da Baixa Verde, começou uma ação com as comissões de agricultura dos sindicatos, né? Lembra daquela movimentação toda que a gente tinha falado, como a agroecologia roda? Roda, pois é. Então, a gente se conectando com o movimento sindical, né, que começou, né, nessas comissões de agricultura de sindicatos, que se começou a fazer as experimentações e tal. Aí surgiram 2 associações, né, de agricultores agroecológicos, a Agroflor e a ADESU, que estão aí até hoje, estão comercializando, estão multiplicando, né, estão sendo bem protagonistas aqui no estado, né? São 2 organizações bastante importantes, assim, né? Então, acho que é bem importante colocar de onde veio e como isso começou e qual o papel de organizações da sociedade civil, como o Centro Sabiá, de trazer essa pauta para a sociedade, para o Brasil, né? Então, acho que é bem importante colocar assim, porque essa pauta ela não surgiu do governo, né? Isso lá nos idos de 1993, né? Há muito tempo atrás.
né? Mas assim, falando das transformações que a agroecologia trouxe e traz aqui para o estado, eu acho que ela mudou muitas paisagens e trouxe muitas inovações, né? Por exemplo, as agroflorestas, né? Hoje a gente tem, aqui no estado, eu posso dizer que eu acho que pelo menos umas 2.000 agroflorestas foram implantadas só com a ação do Centro Sabiá, sem falar outras organizações, né? E os sistemas agroflorestais, eu acho que eles são sistemas que ele traz impactos, né, do ponto de vista da produção de alimentos, né? A gente vê muitas vezes os agricultores e as agricultoras falando que eu nunca vou na minha agrofloresta e volto para casa de mãos vazias. Eu trago uma fruta, eu trago uma raiz, eu trago um grão, né? Ou seja, são espaços de produção de alimento e, ao mesmo tempo, também são espaços, vamos dizer, que têm um impacto, falando hoje da questão das mudanças climáticas, assim, um impacto bem importante nisso de uma produção, de um tipo de produção que consegue produzir alimentos e, ao mesmo tempo, captar carbono. Por quê? Porque nos sistemas agroflorestais a gente tem árvore. E como é que se capta carbono na agricultura? É com árvores. É preciso ter árvores para captar carbono, né? Então, assim, é um sistema que produz alimento, capta carbono e ajuda também na história da captação de água, na conservação de água, porque como é um sistema onde a terra está sempre coberta, sempre que chove, essa água vai, alimenta os aquíferos, então ajuda no próprio ciclo da água. É uma retroalimentação da Exatamente, água. porque se fosse aquele terreno limpo, o que acontecia? A água cai e escorre. Exato. E ela não infiltra, né? E vai... Não preserva mananciais. Não preserva mananciais e tal. Ou seja, é um sistema de agricultura muito interessante. E a gente pode dizer que isso é uma transformação que a agroecologia, que essa ação trouxe, né? Que trouxe as agroflorestas. Eu acho que isso é um elemento aí bem importante. Aí a gente pode falar das feiras agroecológicas, que aqui no estado... Não, só aqui... Pipocaram, né? Pipocaram. Só no estado eu acho que são mais de 100 feiras. Não tem o número exato, né? E as feiras agroecológicas, elas foram responsáveis pela volta das feiras, né? Para a cidade do Recife. Hoje você tem muitas feiras agroecológicas. E uma cultura de participar dessas feiras, né? E uma cultura, exatamente, de participar dessas feiras. E essa coisa do povo voltar a se conectar de maneira diferente com o alimento e com a natureza. E com os agricultores. Porque o que é que estava acontecendo? A gente só comprava fruta, verdura, essas coisas no supermercado. Sem contato com ninguém, sem saber com quem produz e nada. E as feiras fazem a gente se reconectar com o alimento e com a agricultura, né? Eu acho que isso foi um elemento bem importante. E, assim, outra coisa da transformação, que eu não... Acho que vou repetir de novo, mas é essa história do protagonismo das mulheres agricultoras, tanto na produção como na comercialização e nas pautas políticas. E um outro elemento que eu acho que é meio novo agora, que é a história da agricultura urbana. Né? Eu acho que a gente tá plantar em meio à cidade, né? A retomada dos espaços. Retomada dos espaços, envolvendo as mulheres da periferia, e como isso tem sido um movimento extremamente educativo, eu diria educativo assim, para as mulheres e um pouco de repensar a sua própria vida, né? Que é a questão de repensar no que você come, sua conexão com a natureza, trabalhar num coletivo, né? Então, essas experiências de agricultura, elas também têm, assim, possibilitados um repensar da vida dessas mulheres, assim, né? Acho que tem sido bem, bem importante. E só para fechar, com relação também falando das pessoas, né, que passaram na instituição e tudo, né, com esse processo todo aí dos 30 anos do Centro Sabiá, a gente fica muito feliz quando a gente vê que muitas dessas pessoas, elas, né, foram para outros lugares também tratar da questão da agroecologia. A agroecologia, ela não saiu da vida dessas pessoas. A gente tem gente hoje ocupando espaços, né, nos governos, né, nas políticas públicas. A gente tem muita gente que foi para a academia.
A gente vê muitos jovens agricultores, né, que foram estudar coisas que estão ligadas a Cursando agroecologia. Cursando né? agroecologia, outros cursos que dialogam com isso, com esse viver e melhorar a qualidade de vida no campo. A gente tem hoje muitos jovens que são lideranças, estão em associações, estão em sindicatos, né? Ou estão produzindo e comercializando produtos agroecológicos e construindo uma vida saudável, sustentável, digna, a partir da agroecologia. Então, eu acho que muita gente que passou por essa instituição e que passou por esse movimento da agroecologia ainda continua se conectando com isso, mas em outros espaços. É isso. A agroecologia, ela continua, né? Ela continua caminhando. Que bacana. Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, Maria, eu trago esse que é o quadro que não pode faltar aqui, né? O Mete o Bico. Mete o Bico, eu acho que todo mundo já sabe, mas eu sempre explico. É o quadro onde o convidado e a convidada trazem seus pontos finais, metem o bico na questão. Maria, a gente abriu o programa falando dos 30 anos do Centro Sabiá, né? 30 anos em defesa da agroecologia, dessas todas as pautas que discutimos aqui nesse nosso papo. Então, pensando nesse papo, nessa discussão, o que fazer para que mais pessoas, mais políticos, mais organizações façam uma transição pela agroecologia? Mete o bico. Então, eita, que desafio grande, né? Mas eu entendo que são, assim, várias frentes, né? Primeiro, entender que trazer mais pessoas para a agroecologia, promover essas mudanças, são coisas que a gente não faz sozinho. Ou seja, é preciso estar fazendo isso de maneira coletiva, em articulação com os movimentos, em articulação com o movimento sindical, em articulação com as redes e articulações que promovem isso, né? Como a Articulação Nacional de Agroecologia, a Articulação Semiárida. Então, assim, a gente não vai fazer esse movimento sozinho. Outra coisa que eu vejo que é bastante importante, eu acho que isso está bem... Acho que o Sabiá está bem envolvido nesse processo, é que é preciso comunicar, é preciso visibilizar essas experiências, problematizar, trazer informações, né? Trazer as denúncias de como esse modelo do agronegócio, como ele vem destruindo a natureza, como ele vem empobrecendo o Brasil e a vida das pessoas, trazendo morte e não trazendo vida e saúde e alimento, né? E promovendo a igualdade social que a gente precisa tanto nesse país. E que a gente precisa fazer um processo de incidência. Além de comunicar, denunciar, a gente tem que incidir, não incidir sozinho, como eu falei antes. Eu acho que a gente tem que estar sempre junto aí com os movimentos, com as articulações, que assim a gente consegue influenciar e trazer mudança. E, voltando de novo à questão do consumo, eu acho que a gente precisa repensar o nosso consumo, né? Eu acho que a gente tem as ações coletivas, mas a gente também tem, enquanto ser pensante, sujeito, a gente também tem que saber que as nossas ações individuais, elas também têm um papel, né, nesse processo. Óbvio, só fazer o individual não funciona, né? Tem que ligar as duas coisas. Mas eu acho que é preciso repensar o nosso consumo, de onde vem o que você consome, que economia você movimenta com o seu consumo, se é uma economia inclusiva, né, que vai envolver muita gente, que distribui renda, ou excludente, né, que só alguns, né, vão se apropriar dessa riqueza. Se é isso, né, se ela concentra ou se ela democratiza a riqueza, né, se ela destrói o meio ambiente ou ajuda a restaurar e a recuperar nossos biomas. Então, assim, consumo, né, que é aquela coisa no campo individual, mas ela move muitas coisas, né? Então, eu acho que é preciso refletir sobre o consumo, é preciso que cada sujeito, né, pense um pouco nisso também, né? Então, acho que assim a gente vai promovendo a mudança, seja coletivamente, seja a gente mesmo fazendo a nossa parte, que é importante fazer também. É isso. Maria, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando, mas muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, pelos 30 anos do Centro Sabiá, por tanta conversa da agroecologia.
Obrigado, João. Obrigado aos ouvintes. E vamos junto. Contamos aí com vocês. Continuando a ouvir em sintonia com a natureza, mas também fazendo a sua parte e buscando se conectar aí nas diversas iniciativas, né, no seu território, na sua cidade, para a promoção da comida de verdade, da agroecologia. E é isso aí. Tá aí, muito obrigado. Gente, hoje eu conversei aqui com Maria Cristina. Ela é engenheira agrônoma, ativista pela agroecologia e direitos humanos e também coordenadora geral do Centro Sabiá. Pessoal, é isso. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por participar com a gente hoje. Você pode seguir nos acompanhando. É só passar pelas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Procure por Centro Sabiá. E olha, o Centro Sabiá completou 30 anos, mas a história continua, viu? Faça parte dessa história, faça parte dessa mudança. Acesse o nosso site e vire um doador ou uma doadora mensal. A sua doação transforma vidas e faz com que o Sabiá continue plantando vidas por um mundo melhor. Então acesse aí www.centrosabiá.org.br www.centrosabiá.org.br. Faça a sua parte. Faça parte da mudança. O Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.